Japão, o Império da Cultura Pop é o novo livro de Alexandre Nagado. Conheça vários aspectos da cultura japonesa através do entretenimento, abordando temas como anime, mangá, tokusatsu, kawaii, idol e muito mais. Garanta já o seu exemplar no site da Editora Mais Cultura. Acesse www.editoramaiscultura.com. Tem um gênero, um subgênero do mangá, que ele é o sports mangá, que a gente abrange também esportes anime. Sim. Antes de cair nesse tema, queria lembrar uma coisa, né? Principalmente no pós-guerra, os mangás para meninos, que é o shonen, né? O garoto, adolescente. Sim. Geralmente a partir de 12 anos, vai até uns 18, 19 anos mais ou menos, seria o shonen. É um mangá que ajuda a formar caráter. Ele fala muito sobre perseverança, sobre lutar pelo que se quer, fala muito sobre ética, sobre um comportamento moral. Isso aí no pós-guerra do Japão foi muito importante, que os mangás infantis e infanto-juvenis tivessem mensagens positivas, porque o país estava devastado, estava se reconstruindo. Né? Os esportes mangá e anime, né? Os esportes mangá, eles se encaixam nesse tipo de característica. Eles incentivam a perseverança. Não tem espaço para vitimismo, não tem espaço para lamentação. A ordem é: engole esse choro e treina mais. É meritocracia, no fundo, só que de um jeito positivo, de um jeito bastante positivo, no sentido de valorizar o esforço. E muitos mostram que a derrota faz parte do processo também. Você não pode querer ganhar sempre. Uma coisa interessante que tem em muitos esportes mangá é que tem o herói, o protagonista. Só que às vezes não cabe a figura do vilão. É o adversário, é o rival. E às vezes o adversário ou o rival é um cara tão honrado, tão bacana, que você fica dividido. Né? Eu tô torcendo pelo herói. Mas caramba, não ia ser chato se o adversário dele vencesse, que o cara também tá ralando muito. O cara também merece. Então isso aí é uma coisa que permeia, né, o esporte mangá. Agora vamos lá. Voltando ao tema da Segunda Guerra, que ele é muito recorrente. Se forem perceber minhas falas aqui, a Segunda Guerra Mundial é preponderante para definir o entretenimento japonês. Depois da Segunda Guerra, teve as forças de ocupação americanas, que assumiram o controle do governo, né, naquele primeiro momento. E uma das ordens das forças de ocupação americanas foi: proíbam os esportes ligados às artes marciais japonesas. Aliás, artes marciais, em geral, elas têm uma origem militar, por isso o nome, arte marcial. Artes bélicas, artes da guerra. Né? Abrindo um parênteses, depois quem tiver interesse em saber a história das artes marciais, lá no Bacon Podcast, que é um podcast cristão de cultura pop, eles fizeram uma série com o professor Evandro Pontes, contando... O Evandro é o maior intelectual que eu conheço. Um dos maiores do Brasil, com certeza, mas os que eu conheço, que eu tenho contato, ele certamente é o maior. Ele fala a história das artes marciais. Desde as artes gregas, artes marciais japonesas, o Oriente, ele explica, né, o lance dos samurais, como que a arte dos samurais chegou até o Kendo, que é um esporte, né, com regras, ou as lutas corporais, como o judô surgiu a partir do jiu-jitsu. Tem muita coisa legal. São em 3 partes. A parte 1 e a 2 são a parte histórica, competições e tal, né? O Evandro, que é praticante de jiu-jitsu e também é graduado em Kendo, então ele fala sobre essas artes, né?
E a terceira parte, artes marciais na cultura pop. E aí é com a minha participação. A convite do Evandro, eu e ele, a gente dividiu essa live para falar sobre como as artes marciais são retratadas, quadrinho, TV, cinema, desenhos, anime, né? Aí foi bem legal. Então, quem quiser, procura lá no Bacon Podcast. Então, bom, voltando. As forças de ocupação americanas proibiram. Por quê? Eles viam como isso aí como parte do processo de militarização japonesa que culminou na Segunda Guerra, que culminou na aliança do Japão com a Alemanha nazista e com a Itália fascista. Essa mentalidade mais marcial. Então foi proibido. Judô, karatê, kendo. Eu não sei se o sumô foi proibido, porque aí já é uma outra linhagem. Mas, enfim, as artes marciais em geral foram proibidas no Japão. Só que logo eles perceberam que isso aí socialmente era um desastre. E para as crianças também era um desastre proibir de praticar esporte. Então, em 1950, o governo de ocupação americano liberou a prática de artes marciais. Puderam reabrir as academias, retomar os campeonatos, né? Então houve muita procura, depois daquele período de anos muito difíceis que foi represado isso aí, quando liberou, teve uma corrida às academias, todo mundo queria voltar a praticar esporte, os esportes marciais, né? E aí começa a história dos esportes mangá. Na Wikipédia, algumas referências, eles colocam até algumas animações experimentais lá dos anos 20, ou até antes, mostrando representações de esportes. Mas eram mais brincadeiras narrativas. Era a época que a animação japonesa tinha curta-metragens com situações engraçadas. Tem até um que eu assisti que é Corrida de Animais. Vários animais, como se fosse uma corrida de 100, 400 metros, mas só animais correndo. É humor, né? É mais uma brincadeira, mais uma curiosidade histórica. O primeiro representante dos esportes mangá. Não. É mais como curiosidade histórica, né? A coisa começou mesmo para valer depois da liberação das artes marciais, né, para o povo japonês. Em 52, tinha uma revista para adolescentes, a Boken-o, seria o Rei da Aventura, que publicou um mangá chamado... Tem aqui uma imagem para mostrar. Igaguri-kun, seria o pequeno Igaguri, que é um praticante de judô. O autor era o Eiichi Fukui. Então eu vou mostrar aqui uma imagenzinha pequena. Deixa eu aumentar. Ver se dá para mostrar aqui. Certo? Legal. Que é um lutador de judô. E curioso, nessa época, que se alguém reparou, os quadrinhos eram numerados. Era... Como é uma coisa que acontecia no Ocidente também. No Japão também teve essa fase, dos quadrinhos serem numerados, para a pessoa saber qual é a ordem de ler. Certo. E era um lutador de judô. Então as artes marciais são muito fortes dentro desse cenário de esportes mangá. Deixa eu guardar. Sim. Esse livro aqui é muito bacana, viu? Se alguém tiver curiosidade. Mangá, The World of Japanese Comics. De um autor chamado Fred Schatz. Muito bom. Esse é um dos maiores pesquisadores do mundo sobre mangá e cultura japonesa. Esse livro aqui é dos anos 80, esse livro. Foi um dos meus primeiros livros de pesquisa. Hoje eu tenho uma biblioteca sobre o assunto. Aí os esportes mangá, que ainda nem tinha essa definição, né? Eram histórias, assim, sempre muito, muito populares, os mangás. E, por exemplo, se tinha algum feito esportivo que fosse atrelado, acabava despertando interesse. O vôlei, ele ficou muito, muito popular no Japão, depois das Olimpíadas de Tóquio, 64. O vôlei ficou muito popular, e aí, olha só, tinha um shoujo mangá. Shoujo é o mangá para as meninas, né?
É o equivalente ao shonen, para a mesma faixa etária. Chamado Attack Number One. Então, aí, esse Attack Number One, ele mostrava vôlei feminino, que estava ganhando popularidade no Japão. Teve em 68 um mangá de bastante sucesso. 69 já teve uma versão em anime do Attack Number One. E até hoje é muito lembrado, é muito referenciado, né? Nessa live a gente vai acabar focando mais no que é conhecido aqui, né? Mas coisas que, por exemplo, merecem uma citação. Em 66, teve um mangá chamado Kyojin no Hoshi, a Estrela do Gigante, que é sobre beisebol. Então, esse aí mesmo. Sim. Esse aí mesmo. Um comentário aqui. Que o Esha Mohammad tá lembrando. Que Estrela do Gigante, que é sobre beisebol. Esse Kyojin no Hoshi, ele teve um mangá em 66, em 68 já teve um anime, teve mais de 180 episódios. Assim, direto. E, pô, ainda mais naquela época. Então, uma audiência. E teve outras versões depois, outras atualizações, a história, né? Então é bem, bem legal. Outro, assim, que é muito, muito famoso, Ring Nikakero. Que é do autor dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Do Kurumada. Sim, do Masami Kurumada. Aliás, a obra que deixou ele famoso, né? Antes de Cavaleiros, antes de... Verdade. Nos anos 70. Não foi estouro mundial, mas foi o que botou ele no patamar dos grandes autores. Sim. O Ashita no Joe, também sobre boxe, que ele veio até bem tardio para o Brasil, né? Tanto o mangá quanto o anime. O Ashita no Joe, né? O Joe do Amanhã, que é o personagem que ele é um delinquente, e ele encontra no boxe um modo de se aperfeiçoar como pessoa e ter um propósito de vida. O Ashita no Joe, ele é de 68 o mangá. O primeiro mangá, ele veio em 70. Primeiro anime. O primeiro anime veio em 70.